Olá, boa noite a todo mundo. Hoje é sábado, nesse momento são 10 para as 8 da noite, quando esse vídeo está sendo gravado. Eu hoje vou fazer uma coisa especial. A gente está pensando aqui numa série de entrevistas com algumas pessoas que têm algo a nos dizer no que diz respeito a ingressar no mercado de trabalho sendo uma pessoa com deficiência. Não sei se vocês viram no meu Facebook, a gente tem feito o início de uma discussão, eu e alguns amigos, sobre a importância do poder público, do concurso público, no sentido de produzir inclusão social de PCDs no mercado de trabalho. E aí um amigo nosso criou a hashtag Meu Trabalho é Minha Inclusão. A gente está tentando propagar isso e bater um papo com outras pessoas. Hoje, a convidada especial, primeira entrevistada desse canal, é Camila Lima. Camila, diga olá. Tudo bom? Primeira vez que eu participo de um Hangout também, uma gravação assim. Muito Pois é, chique isso. você, primeira vez participando de um chat, eu primeira vez fazendo uma entrevista com alguém aqui. Para quem não sabe, a Camila, ela é funcionária pública da Comissão de Valores Imobiliários do Governo Federal. Ela é cadeirante, é paraplégica ou tetraplégica? Eu nunca lembro a altura da lesão. Sou tetraplégica, mas eu tenho os movimentos um pouco de braço, de mão, né? Uhum. A Camila, vocês já devem ter visto o rosto dela com uma certa facilidade na TV. Ela, inclusive, participou de um ensaio fotográfico para uma novela do Manuel Carlos na Rede Globo, não foi isso? Foi. Foi bem bacana aquele trabalho. Tem quantos anos isso já? Nossa, nem sei. Tem tempo, hein? Mais de 5 anos, acredito. Não, eu ainda morava em Fortaleza, então eu já estou no Recife há 6 anos. Eu acho que certamente tem mais que isso. A Camila vai contar aqui a história de você, a história dela, mas só introduzindo, para quem não lembra, ela foi vitimada de uma bala perdida no Rio de Janeiro. Tem 19 anos, mais ou menos, ela devia ter 12, e por isso foi parar na cadeira de rodas. E aí a gente está aqui hoje, vamos falar disso, mas vamos tentar focar aqui nessa questão do trabalho. Bom, Camila, eu queria que você começasse falando de você, contando a sua história um pouquinho. Então, fiquei tetraplégica isso em 98. Eu tinha 12 anos, era a primeira vez que eu saía do colégio sozinho e tudo mais. Teve um tiroteio entre assaltantes de joalheria, com assaltantes, né? E os seguranças da joalheria, que abriram fogo e aí começaram a troca de tiro. Eu estava no meio, não sabia, eu vi os barulhos, pensei que fossem bombinhas de festa junina. E quando eu vi, estava no chão, sem movimento nenhum. Começou essa nova vida, né? Fui para o hospital, retiraram a bala, colocaram um pino de titânio na minha cervical e comecei desde aquela época fazendo tratamentos, né? Terapia, para ter melhoras, não ter sequelas maiores, não ter mais graves, né? Mas o tempo passa, né? Então, assim, com 12 anos eu estava no colégio, eu continuei no colégio, eles me deram todo o apoio, meus amigos me deram muito apoio. Às vezes as professoras vinham até minha casa para aplicar as provas, me ensinar, meus amigos também. Aos poucos eu fui voltando ao colégio, né? Então, terminei o colégio junto com a minha turma, veio a faculdade, fiz a faculdade. Eu estava meio perdida sem saber o que eu faria na faculdade, né? Ganhei uma bolsa integral na PUC, o pessoal de lá foi muito bacana, PUC aqui do Rio de Janeiro. Pô, Então, uma bolsa integral na PUC? Porra, massa! E aí eu queria administração, economia, eu acabei indo para ciências sociais. Que na época eu fiz aquele vestibular de inverno que tem na metade do ano, não tinha muitas opções de escolha de graduações, né? E de cursos. Então, me indicaram, faz ciências sociais, que abrange uma série de matérias que são interessantes, qualquer coisa você muda depois.
E acabei me turmando com o pessoal e fiquei até o final de Ciências Sociais. Foi uma experiência muito boa. Peguei depois umas matérias de administração também. Então, foi uma experiência excelente. E aí fiz um MBA em Auditoria Fiscal e Tributária. Não passei para auditor da Receita. Continuo estudando, né, para esse cargo. Acho que muita gente quer esse cargo, é o sonho de muita gente. Mas acabei passando meio que sem querer para a CVM. É um cargo de nível médio. Eu já estava estudando já há uns 2 anos, só tentando nível superior, concurso de nível superior, auditor da Receita, e não passava. Aí quando veio esse concurso, eu vou tentar o nível médio mesmo, vai ser interessante. Se eu passava, ótimo. Quase que eu não fiz a prova, porque eu já estava numa semana anterior, eu tinha feito a prova para o Inmetro, né, que era um cargo também que eu queria bastante, que era um cargo de analista. E acabei fazendo o da CVM, que foi na semana seguinte, fui bem colocada. Eram 3 vagas de deficiente físico, eu fiquei em segundo lugar. E estou lá até hoje. Foi uma experiência, está sendo muito legal. Um aprendizado tanto para mim quanto para a CVM, né, para o órgão, que acho que é tudo novo, essa questão de deficiência física é novo para todo mundo, né? Quando, A gente não quando, nasce. quando eu entrei na Chesf, a Chesf ela foi alvo de um processo no Ministério Público do Trabalho, porque ela não cumpria com a lei de cotas. Aí nós passamos no concurso de 2007, havia um grande contingente de pessoas que foram aprovadas. A Chesf não cumpria a lei de cotas e ela só fez cadastro de reserva. O Ministério Público foi provocado e partiu para cima da empresa, dizendo, olha, vocês têm aqui um quantitativo de pessoas que foram aprovadas, então vocês precisam chamá-los. E aí foi quando eu entrei, mas eu trabalhava no governo do estado do Ceará, era da assessoria de imprensa de uma das secretarias do governo do estado, e era repórter especial de um dos jornais de Fortaleza, o Estado. Aí, assim, eu tive esse pequeno período de experiência ali, muito pequeno, na verdade não era cotidiano, não era diário, já que como eu não participava da redação, então eu não posso te dizer que eu tinha uma convivência constante com a iniciativa privada no que diz respeito ao mercado de trabalho. Passei um tempo em um outro jornal lá em Fortaleza, mas eu era estagiário, então também não conta muito. Aí a minha dúvida, pelo que você está contando, assim, você também não teve uma passagem na iniciativa privada como empregada, ou teve? Não, eu fiz um estágio na BR Distribuidora, né? Que é uma ligada também à Petrobras, que foi excelente para mim também. Eu era jovem, né? Então, e lá eles são também tem uma adaptação, um processo de inclusão excelente. Foi uma experiência incrível para mim. Então, e realmente na empresa privada eu nunca trabalhei, nunca não tive essa experiência mesmo. Eu até tive medo, tive a oportunidade na época também, acho que foi mais ou menos logo naquele período que começou a obrigar as empresas a terem as cotas, né, a ter os deficientes físicos nas empresas, mas eu mesmo assim, essa questão de trabalhar 8 horas para mim ia ser puxado, de não ter alguns benefícios, eu preferi me manter nos concursos públicos, estudar, sabe? Naquela época meus pais podiam meio que me bancar e eu me dedicava só aos estudos, sabe? Então eu me foquei nos concursos públicos e eu acho que foi uma escolha excelente, porque a empresa privada, para mim, ia ser bem puxado. Eu não sei se eu daria conta, vamos dizer assim. Né? Então, tua carga horária na CVM era reduzida? Lá na CVM, nós somos regidos pela Lei 8.112, que tem Certo. que dar esse benefício aos deficientes físicos que fazem tratamento. Nós temos horário especial. Então, eu trabalho 4 horas. Até no início eu achava que seriam 6 horas, e para mim, 6 horas eu ficava também já meio tensa, porque a gente sabe que não são 6 horas, né? São 6 horas lá, mas tem todo o ritual em casa, tem todo o ritual para ir, para voltar. Então, isso para mim também me preocupava. E acabou, assim, na época, a assistente social veio na minha casa me entrevistar, ver quais eram as minhas necessidades, né, o que eu precisaria. Passei pela perícia do Ministério da Fazenda, e aí consegui esse horário especial de 4 horas, sem alteração de salário, né, que eles fazem. Sem alteração de salário? Que legal isso. Não sabia que isso era possível.
E pela Lei 8.112 já tem, nossa, são benefícios assim que realmente, nossa, eu também não esperava. Quando precisa tirar licença para tratamento, algum tratamento no exterior que eu faço, eu tiro licença também, continua, o servidor continua sendo remunerado, eles não cortam a remuneração, assim, que eu também, eu desconhecia, sabe, todos esses benefícios que que nós servidores federais que eles chamam, né, que nós temos. Camila, no teu caso você é estatutária, é isso? Sim. Não é seletista. Então Não, a legislação para ti é diferente para mim. Não, de empresas não públicas. tenho esse tipo de prerrogativa, não. Vocês trabalham quantas horas? 8 horas, oficialmente. A própria Petrobras, uma vez eu falei com a assistente social de lá, assistente social não, uma servidora que trabalhava no RH, ele falava que lá a Petrobras é uma empresa mista, ou empresa É uma pública, empresa de economia mista. economia mista. Lá eles têm redução de 6 horas, que ela me falou. Eu sei do seguinte, eu sei que o pessoal da Eletrobras, que é jornalista, eu não sei se eles conseguiram, mas eles vinham numa batalha para conseguir essa redução, porque jornalista também trabalha 6 horas. Eu conheço, fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, do pessoal da Eletronorte, que eles têm, aí são os empregados com deficiência, que conseguiram redução de jornada de trabalho mediante ação médica, assim, sei lá, você precisa, a carga de trabalho te deu algum problema, você já tem alguma deficiência, ou então adquiriu uma deficiência a posteriori, e aí isso te causa algum problema, mediante laudo e aprovação da perícia da empresa, eles têm redução da jornada de trabalho, mas eles têm redução salarial. E aí a redução é para 6 horas, não para 4. Na Chesf, eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi falar de que alguém tivesse conseguido a redução porque pessoa com deficiência e ainda manter o salário integral, acho que não sei se isso faz sentido lá na empresa, não. E no momento, como a gente está assustado com a possibilidade de privatização, definitivamente essa não é uma bandeira para brigar agora. Agora, Camila, me tira uma dúvida. Como foi o processo assim de lidar com o trabalho, de lidar com preconceito, com os olhares dentro da CVM, assim? Olha, isso a gente lida assim, eternamente, né? Vai lidar eternamente com isso, né? Desde os 12 anos. Claro que isso me incomodava muito mais, mas assim, lá na, como é questão também de amadurecimento, né? Vamos mais ou menos comparar e relembrar um pouco mais. Me incomodava quando eu tinha 12 anos, quando eu era adolescente e tudo mais. Na faculdade, talvez um pouco, não sei, também eu fui muito bem recebida lá na faculdade. E na CVM também acho que hoje com essa maturidade, claro, deve ter preconceito, as pessoas olham que nós somos diferentes mesmo, acho que se eu tivesse no papel deles também, se eu não tivesse deficiência, também olharia, né, com um olhar diferente, aceito porque nós somos realmente diferentes e às vezes as pessoas não sabem lidar, né, com a gente. Então, assim, incomoda de uma certa forma, mas que a gente vai aos poucos lidando, aprendendo. Para mim também tem situações novas. É um aprendizado, é uma troca, um com o outro. E eu acho que é isso. Assim, não vejo um preconceito tão forte, tão assim. Amadurecido bastante quanto a isso, né? Tá sendo, esse processo de inclusão tem sido muito debatido pelas pessoas. Então, assim, não sei, tenho amigos lá na CVM, tenho. Já tive problemas em relação à acessibilidade. Muita coisa para melhorar lá dentro, que eu brigo bastante. Eu sou meio chata. Tem muitos também que me veem assim, lá vem a encrenqueira, sabe? Pô, sacanagem isso. Eu também tenho, assim, eu deixo de fazer amigos por ser um pouco encrenqueira, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, recentemente isso também, né? E eu trabalho no RH lá dentro, né? Era onde deveria ter todo uma,
já deveria estar preparado isso. Eu acho que a Petrobras era muito, a BR Distribuidora era muito mais preparada para isso do que a CVM, né? Eu nem sei se eles tinham. A Petrobras a Petrobras também tem um know-how muito diferenciado, né? Assim, é uma circunstância de empresa completamente diferenciada. Sim. Camila, me tira uma dúvida. Você acha que é a mesma coisa entrar no mercado de trabalho na iniciativa privada? Você acha que a gente teria a mesma facilidade? Eu acho Assim, que não. a gente pode ficar tranquilo com o discurso da meritocracia? Não, acho que a empresa privada, eles querem os deficientes para atingir as cotas, né? Que eles são obrigadas. Eles são obrigados a. Certo. Mas, assim, como eu não tenho também tanta experiência, eu vejo amigos meus, né, que trabalham em empresa privada, mas agora você está me falando de você que trabalha 8 horas, às vezes trabalha mais também. Assim, nossa, será que. Eu sei que a empresa privada também explora bastante, né? Você tem que ir lá sempre cumprir as metas, né? Eu acho que eu não aguentaria ficar sentada, assim, direto 8 horas. Eu tenho essa questão de. Não sei, pelo menos o meu problema, né? Que é uma lesão medular. Ficar sentado 8 horas, até 6 horas, eu acho assim, é muito. A chance de ter escalas é muito grande. Tem a questão da bexiga, que envolve isso. Aí tem a questão do cateterismo. Aumentaria o índice de infecção urinária. Eu teria outras sequelas, sabe? Se, eu sei que tem deficiente, né? Talvez no seu caso, devido a outros problemas, né? Que numa boa trabalham 8 horas, até mais, isso aí não é um problema. Para mim, seria algo muito. Que me preocupava muito, sabe? Até quando eu estava na faculdade, quando eu saí da faculdade, eu nossa, como eu vou trabalhar essa questão de 8 horas, ficar o dia inteiro sentado? Em 4 horas a minha perna já está super inchada, sabe? Sério? Eu não tenho movimento na perna, né? Então é todo um. É um corpo diferente quando. Você estava falando dessa questão, assim, de como passar o dia, tal. Realmente, eu tenho uma situação bem diferente da sua. Bom, primeiro porque eu nasci com osteogênese, né? Uhum. Não tive essa interrupção. Segundo, porque a minha mobilidade ela é facilitada, já que eu não tenho esse uso do catéter, né, da sonda e tal. Então, consigo usar toalete numa boa, Uhum. desde que o toalete seja acessível, Uhum. evidentemente. Aí a minha dúvida é o seguinte, dentro do teu dia a dia de trabalho, você consegue lidar bem ali com as estruturas do lugar, do prédio da CVM? Pelo menos assim, no meu andar, eu não tenho problemas. Eles também mudaram, fizeram as mudanças, o pessoal viu, como eu te falei, veio assistente social na minha casa, médica, ver quais eram as minhas necessidades, né? Talvez quando as pessoas têm tetraplégicos que não têm movimento de mãos e acham que precisam de daqueles programas de computador para digitar diferenciados, eu acho que eles teriam que comprar isso, dessa da CVM, do órgão, no caso, né? Então, o problema recente é que, assim, lá o prédio são 34 andares, na verdade. Então, aí tem os elevadores que vão até o 33, mais ou menos, e para ir para o 34, onde é o auditório, onde tem as reuniões, as decisões, né, os eventos, tem um outro elevador que você tem que fazer meio que uma baldeação, né? Pegar um outro, sair do elevador para pegar o elevador para ir para o 34. E esse elevador não estava funcionando. Na verdade, ele funcionava, mas não podia ser ativado, as pessoas não podiam usar, porque a empresa de manutenção não tinha sido paga, não tinha feito a licitação para pagar a empresa de manutenção. Nossa! Nossa, que bizarro! Se alguém usasse o elevador, teria uma multa gigantesca. E aí eu briguei com isso muito, assim, foi uma briga feia, falando, olha, vocês não vão pagar uma multa por não usar o elevador, se usarem o elevador por não ter a empresa, né, de manutenção, mas também você vai pagar uma multa muito grande por não ter acessibilidade, ainda mais a CVM, que tem muitos julgamentos, tem solenidades participando, tem banco externo que tem que vir aqui. Imagina um cadeirante que vem aqui participar de algum julgamento, alguém que vem assistir alguma palestra, né, também alguma coisa.
Vocês vão ter, acho que vai ser uma briga feia, não vai ser interessante para vocês. Fiz uma divulgação grande aqui também na mídia aqui do Rio de Janeiro, que os repórteres aqui são bem bacanas, acabam divulgando, me ajuda nisso, nessa questão. Quando eu brigo pela acessibilidade dos locais, a imprensa me ajuda muito nisso também, e acho que isso faz uma pressão, né, no órgão. E eu sei que rapidinho eles fizeram o contrato, teve a licitação, arrumaram a empresa e o elevador voltou a funcionar. Camila como a chata da empresa. Como é que outros deficientes, outras pessoas que precisam de usar o elevador, estavam vendo isso há um tempão e não falavam nada? Aquilo já estava me incomodando, né? Então, não, calma, eu tenho que falar, fazer alguma coisa, não é possível. E aí, isso foi um problema recente que aconteceu. Mas você consegue identificar o porquê de outras pessoas com deficiência não reclamarem? Não sei porque não querem brigar, porque não... É cansativo e chato brigar. Tem momentos que eu falo assim, deixa pra lá isso. Mas tem momentos que não, cara. A gente tem que brigar, que isso é um direito nosso, ainda mais naquele órgão, sabe? Tá na lei e acho que eles precisam cumprir. E não é só pra mim, quantas outras pessoas precisam usar aquilo? Não é uma briga só minha, entende? E aí, depois que eu briguei, as pessoas vieram para me parabenizar. Poxa, que legal, que bom que você colocou isso. Que bom que o elevador voltou a funcionar. E você Eu sou a chata e agora eles me parabenizam, é isso? Deviam ter feito antes, né? Exatamente, não é? Isso eu achei interessante, essa coisa, né? Mas assim, o resto eu não tô tendo. Tem um outro cadeirante também no meu andar, que ele tem esclerose múltipla, né? Se não me engano. Também usa cadeira de roda, motorizada no caso dele. E eu acho que para ele até colocaram uma impressora perto da baia, né? Que eles chamam que cada um fica na sua baia. Camila, você usa cadeira manual ou automática? Ou como dizem as pessoas que andam, cadeira elétrica? Pois é. Não, normalmente no dia a dia eu uso a manual mesmo. Até para guardar no carro, tirar do carro, é meio, né? Eu tenho a motorizada, que eu acho que seria muito útil para mim lá usar. Porque ali pela CVM, onde eu trabalho, o prédio tudo bem acessível. Mas é no centro do Rio de Janeiro, o local não é muito acessível aos redores. A minha maior dificuldade é descer. Se eu tivesse que almoçar lá por lá, eu não sei como seria, porque eu não consigo me movimentar, tocar a minha cadeira, né, para me deslocar, para atravessar a rua, para ir num restaurante ou coisa do tipo. Isso aí eu teria que depender de uma pessoa ou levar comida de casa, não sei como é que eu teria que fazer isso, né? Camila, voltando aqui para a questão da deficiência em si e tal, como é que você lida com isso hoje? Você faz algum tipo de acompanhamento psicológico? Eu sei que você faz fisioterapia, né? Você falou aqui. Eu faço fisioterapia porque eu acho assim, não sei, pelo menos no meu caso, né, na lesão medular. Eu vejo, ok, não tem cura, a gente não vai voltar a andar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, como era minha cabeça antes, né, que eu achava... Como eu tinha um período que eu andava, eu era saudável, eu fazia ginástica olímpica, fazia natação, né, tinha uma vida normal. Foi de uma hora para outra que eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, eu não mexia nada do pescoço para baixo. Então aquilo para mim foi uma coisa... E eu era... Sabe essas crianças super agitadas? Eu acho que eu era... É porque naquela época eu não tinha Ritalina. Porque eu acho que eu tinha que ter tomado Ritalina quando eu era criança, de tão agitada que eu era. A médica falava assim, não, coloca na ginástica olímpica, coloca na natação, que ela vai gastar todas as energias dela. E aí você imagina, com 12 anos, eu com aquela energia toda presa no meu próprio corpo. Porque eu não mexia nem o braço, sabe? Eu tinha que pedir ajuda para alguém coçar minha testa. Era terrível, precisei muito de tratamento psicológico, psiquiátrico, sabe? Era um conjunto... Na época eu fiquei internada quase 1 ano na BBR, que é uma associação beneficente de reabilitação aqui no Rio de Janeiro, que tinha internação na época. Mais ou menos como o SARA, né? Que tem em Brasília. E aquilo que me ajudou bastante, que aí eu fui aprender a lidar com o novo corpo, como ele funciona, porque tudo muda, né? Quando você tem uma lesão. Como eu falei, a questão da bexiga... Hoje, assim, a cadeira de roda é o de menos. O pior são as sequelas que tem. A questão de bexiga, a questão do intestino, a falta de sensibilidade nas pernas, né, no corpo, a tendência a ter escara, tromboses, outras sequelas, né? Isso eu acho que talvez seja o pior para quem tem uma lesão medular. E como eu lido com isso? Bom, eu sei que não tem cura para lesão medular, eu não vou voltar a andar daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos, né?
tem pesquisas, né, com célula-troncos e tal, mas eu ainda busco, assim, sempre novos tratamentos para melhorar a qualidade de vida. Porque eu vejo, assim, os pacientes, no caso, né, lesão medular, que não fazem fisioterapia, acaba tendo uma atrofia muito grande, tem muitos encurtamentos. Eu tenho vários amigos que, assim, tem um, então, que já tem quase um ano que está internado no hospital por conta de uma escara. Que isso aí, se você fizer, se você já começar com um pontinho vermelho, nossa, aquele pontinho vermelho por dentro já está todo comido, né, por conta desse problema. Eu tenho muito medo disso. Nunca tive, né? Justamente por conta disso. Por movimentar, não ficar direto sentada, fazer as fisioterapias para melhorar a circulação, né? Evitar que as pernas fiquem muito inchadas. Estou sempre mudando de posição para não ficar com muita pressão, né? No local só. Então, assim, não, claro que não é agradável, assim, a pessoa dizer, sou feliz e realizada numa cadeira de rodas, sou totalmente, né? Realizada, independente, não é bem isso. Claro que eu gostaria de não ser deficiente. A Fon tenta lidar da melhor forma possível, sabe? Não dá para fazer uma série de coisas, mas dá para fazer uma série de outras coisas, né? Não, eu acho muito importante um trabalho de uma psicóloga, de uma psiquiatra, sabe? Isso eu acho que ajudou bastante. Assim, comigo também, como eu era uma criança de 12 anos, a minha família, assim, minha mãe estava sempre comigo, assim, não, Camila, você vai melhorar. Nunca, assim, ninguém naquela época falou para mim, Camila, você não vai voltar nunca mais a andar. Então, isso também, para mim, isso eu fui, aos poucos foi caindo a ficha na minha cabeça, entende? Não foi uma coisa bruta que... Eu comecei a perceber que, assim, não era uma coisa fácil, porque eu achava, assim, quando eu estava no hospital, eu vou fazer fisioterapia, daqui a alguns meses eu vou estar de novo no colégio fazendo tudo normalmente. E aí, aos poucos, aquilo foi na minha cabeça, e eu acho que demorou anos para eu perceber que, na verdade, eu não ia voltar a andar de uma hora para outra, que não existia cura para o meu problema ainda, né? E não sei, as pesquisas são muito lentas, eu não sei como vai ser, né? A gente não pode lentas e caras, né? Então, assim, busco novos tratamentos, sempre que tem novos tratamentos nos exteriores eu vou fazer. Fiz um implante de célula-tronco, que era uma pesquisa em Portugal, que muitos foram contra, muitos foram a favor, mas eu, cara, tô nessa situação, quero melhorar alguma coisa, vou lá fazer, fiz, não me arrependo, né? Recentemente também fui para... Surtiu algum efeito, Camila? Então, eu acho que eu tive melhoras, assim, quando eu fico em pé, faço um trabalho de marcha, eu acho que tive mais resistência, talvez melhorou um pouco a acessibilidade, melhorou as resistências nos exercícios, né? Talvez alguns movimentos bem leves, porque às vezes as pessoas perguntam, Camila, e aí? Elas querem que eu volte a andar, né? Vamos dizer assim, fez a célula-tronco e não voltou a andar? Mas não é isso, não é bem assim, você tem outras melhoras, né? Então, acho que teve umas pequenas melhoras aqui e ali, entende? E estou sempre em busca de novidades, né? Para não ficar parada. Eu acho que o corpo tem que se movimentar, pelo menos. Eu sinto falta disso. Como eu era muito agitada, tinha uma atividade física, fazia. Isso fazia Esse excesso de física, né? Pois é. Então, a fisioterapia eu gosto de fazer, é algo que me dá prazer. Uma boa fisioterapia, porque também tem muitos fisioterapeutas, né? Que é melhor ficar longe, assim. Então, agora, recentemente voltei para a natação, tenho participado de competições, isso tem sido muito legal também. Agora consegui entrar na academia também, tenho a ajuda de um personal que Nossa, eu tô me sentindo muito sedentário nessa história. Sério. Pô, a gente tem que se movimentar. Eu fico pensando, olha, uma pessoa sem problema nenhum, normal, assim, tem que fazer uma atividade física, imagina a gente, né, que fica tanto tempo sentado imóvel. Então, eu penso mais ou menos dessa forma, né? É importante fazer, eu acho, independente da deficiência e dos problemas, né? Assim, não sei. Em minha defesa, eu malhava na academia da empresa. Na verdade, eu fraturei um ombro ainda em 2013, não na academia, na verdade eu estava em São Paulo, na casa de uma amiga minha, e aí acho que estava muito frio. E eu fui fazer um determinado movimento para abrir a torneira de chuveiro e o ombro partiu. Aqui, a região do acrômio terminou lesionando. Só que aí, assim, sucederam coisas, uma atrás da outra, que terminaram me impedindo de retornar à academia. Eu fazia natação em Fortaleza antes de me mudar para Recife. Já estava com 6 meses de natação quando a chefe me chamou, aí eu tive que vir embora.
E eu tenho vontade de voltar, assim, era uma coisa muito prazerosa ir para academia, ou então fazer exercício dentro d'água, assim, essa coisa de você sentir os músculos doendo, é muito gostoso isso, cara, é muito bom. Mas realmente eu voltei. Agora, em contrapartida, a minha vida em casa é muito ativa. Uhum. Então, eu faço coisas em casa, sei lá, eu varro o apartamento, eu limpo, troco a sujeira de Dalila. Então, assim, eu não sou. Não que isso possa ser considerado uma atividade física regular, né, como malhar, nadar tal, mas também não é um corpo parado o tempo todo, entendeu? Não, sim, Não sem sou aquele dúvida. cara sentado comendo sorvete, entendeu? Não. Sim. Agora, eu acho legal você, assim, essa tua abordagem sobre a deficiência, porque eu já tinha visto anos atrás, assim, alguns comentários seus um pouco mais assim, sentidos com relação a ser uma pessoa com deficiência, assim, tipo, pô, isso é uma tremenda maldição, isso aqui, tal, que droga. Eu lembro, sei lá, deve ter uns 5, 6 anos, não sei. Eu lembro de alguns comentários seus, assim, mais severos, e hoje você me parece mais centrada, mais. Não gosto de usar a palavra, não, mas vou usar aqui na pauta de hoje, talvez mais conformada. E aí, diante dessa conformação, mais corajosa para continuar buscando aí melhoras. Tá? São fases, assim, tem momentos que eu realmente estou revoltada, eu assim, gente, como é que pode uma bala com tanto espaço no universo vai atingir logo a minha medula, como é que... E eu vou ficar justamente tetraplégico. Tem pessoas que levam tiro, em vários tiros, em várias partes do corpo, ficam bem, e eu vou levar um tiro, uma bala, justamente aonde vou perder todo o movimento. Às vezes eu me questiono, me revolto e tal, mas é aquilo, chora no travesseiro, xinga a mãe, xinga não sei o quê, e bola pra frente, a vida continua, né? E às vezes em rede social acho que a gente desabafa mais, né? Quando acaba lidando com outras pessoas que também acabam passando pelo mesmo problema. Assim, e eu também, às vezes, eu fico muito revoltada porque foi por conta da violência aqui do Rio de Janeiro, até hoje eu não recebi indenização, ficou meio que por isso mesmo, sabe? Até tem aparecido reportagem aqui, a gente tem abordado aqui no Rio, que a violência está crescendo muito, muitas pessoas têm sido baleadas, ou morrem, ou ficam com sequelas graves, e o Estado não tá nem aí, sabe? As pessoas são baleadas e, tipo, tá legal, só mais um, sabe? Ninguém tem responsabilidade por isso, não é normal. Você sai de casa para fazer uma coisa, um normal, e leva um tiro do nada. Isso eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar por isso, né? Então, isso Eu vi, talvez eu me... vi uma matéria, de que você ganhou uma causa, né, uma indenização de perto de R$ 1 milhão, não é isso? Pois é, essa causa, assim, já foi na segunda instância, agora parece que o processo está em Brasília. Eu não entendo muito bem dessa parte de direito, né? Mas, assim, até hoje eu não recebi o dinheiro. O pessoal vem a matéria falando que eu ganhei e tal, mas o dinheiro mesmo em si não entrou ainda. Tá nessa instância em Brasília, parece que em fase de execução, tá com o ministro, no gabinete do ministro, agora não me lembro o nome. E, assim, a outra parte, que é uma ação contra a Associação dos Lojistas, que contratava esses seguranças para tomar conta das lojas ali da rua que tem aqui na 28 de setembro. Os caras sem preparo. Não, e eles não podiam andar armados, esses seguranças. Como eles eram policiais, eles estavam fazendo bico. Então, como eles acabavam usando as armas, né? Então, essa é a briga contra eles, né? Pera, os caras eram policiais fazendo bico e usando as armas da polícia Sim, para fazer exatamente. segurança do estabelecimento privado? Exatamente, pois é. Meu Isso Deus, é. tinha como ficar mais errado isso? Pois é, e assim, essa é a briga até hoje. Quando teve o primeiro julgamento, tinha um lá falando, não, a gente não usava arma. Mas na época, quando fizeram o boletim de ocorrência e tudo, muitos assumiram que tinham que usar arma. Aquilo era rotineiro naquela, parece. Depois que a gente foi descobrir que outras pessoas também já tinham sido baleadas, que por qualquer bobagem, às vezes eles começavam o tiroteio, sabe? A gente teve testemunhas fortes mostrando que aquilo era um ato muito errado deles.
mas que eles acabavam fazendo com frequência. No meu caso, foi uma joalheria que estava sendo assaltada. Eram umas joias assim, que nem tinha tanto valor, assim, vamos dizer. Acho que a nossa vida tem muito mais valor, né? Deixa os bandidos levarem as joias. Agora vai abrir um tiroteio em pleno meio-dia, que é o horário de saída do pessoal do colégio, sabe? E tava tendo muito ensaio de 7 de setembro, né? Era 3 de setembro. Cara, várias crianças. A minha amiga que tava comigo, era a primeira vez que eu saía sozinha do colégio, né? Ia pra casa de uma amiga minha. Foi baleada no pé também, mas não ficou com nenhuma sequela grave. Tá? Quem ficou realmente com um problema sério fui eu, né? Passados 19 anos, a gente tem um cenário de 103 policiais mortos só do começo de janeiro para cá, né? Sem contar cidadãos não policiais mortos em troca de tiro. Assim, é um número que faz qualquer guerra da Síria. Não aparece na televisão, não aparece nem... É só mais um número, sabe? As pessoas estão... O hospital tá cheio, assim, a gente... Depois que eu levei um tiro, é que eu vi eu entrei no outro mundo, né? Camila, me tira uma dúvida. Cenário nacional, assim, a gente tem tido essas mudanças provocadas a toque de caixa, sem nenhum diálogo com a sociedade, promovidas pelo Temer. Reforma trabalhista, hoje eu acho que improvável reforma previdenciária, e aí sabe-se lá Deus o que diabos vai acontecer fazendo a reforma trabalhista, não fazendo a reforma previdenciária. Enfim, essa coisa de querer voltar a uma política de privatização, redução de direitos adquiridos ao longo dos últimos 20 anos aí, e nós ganhamos uma grande interrogação na testa. Está tudo muito incerto sobre como fica nossa aposentadoria antecipada, que havia sido sancionada pela Dilma em 2015. A gente não sabe mais como é que fica nossa estabilidade no mercado de trabalho com a terceirização nas atividades meio e atividades fim. Como é que você vê tudo isso hoje? Acho que como todo mundo, com medo e um ponto de interrogação, você colocou bem, né? Porque não só nós deficientes, as pessoas em geral, né? Muitos que já estavam para se aposentar vão se prejudicar, né? A gente, assim, realmente, eu também, assim, fico sem saber, não sei também, tô no ar, porque toda hora muda, né? Se não se aposentar com 20 anos, dependendo da deficiência leve, deficiência grave, deficiência média, você reduz o tempo, né, de contribuição para se aposentar. E aí agora queriam que não só tivesse esse tempo, pelo menos pela última mudança que eu vi. Só para a gente esclarecer para quem estiver vendo. Nós temos a redução do tempo de contribuição na Previdência, mas mesmo assim nós nos aposentaríamos com o teto do benefício. Isso, é importante que seja dito isso. E aí são 20, 25 anos. 20 anos para a mulher, 25 anos para os homens, eu acho. Também não sei que lógica é essa, que não faz o mínimo sentido. Não é? Não tem sentido, assim. Por que diabos... Bom, já não faz muito sentido essa distinção de tempo de contribuição. Você vai ter... no caso, as mulheres, elas têm uma jornada dupla de trabalho e tal, eu entendo. Mas para a gente que tem deficiência, o cenário é completamente diferente, assim. Sim, não dá para garantir que um homem vai ter realmente uma vida útil de trabalho maior do que uma mulher, assim. Claro que não. Não tendo deficiência, não tem cabimento. O que você me diz da Laís? Coleguinhas. Como é? Não entendi, repete. Dos coleguinhas. Não, assim, mas vamos lá, fazer uma avaliação crítica aqui das coisas. Deixa eu fazer um link aqui, vai. Você falou que tem períodos, assim, pô, tô com muita raiva, saiu xingando tudo, tô revoltada, me lembrando da porra daquela bala que podia ter acertado qualquer lugar e acertou a medula e tal. Aí a gente chega no caso da Laís,
uma outra fatalidade bizarra, assim, pessoa que está lá no treinamento para Olimpíada de Inverno, era isso? E Sim, aí sim. vai lá e tem a vida interrompida e, bom, ela passa aparentemente por uma situação muito parecida com a tua, né, assim, de Pois é, tetraplegia. quando aconteceu o acidente, parece que foi um filme na minha cabeça, porque ela também era ginasta, eu acho que ela também tinha essa energia toda de querer gastar, e assim, o quadro dela agora assim, é até mais grave, né, porque ela não tá mexendo nada do pescoço para baixo. No início também tava igual a ela, também não mexia nada, as pessoas tinham que fazer tudo para mim. Com muito tempo, realmente, com muita fisioterapia, que eu recuperei, e assim, com sorte também, porque as pessoas diziam que eu não ia recuperar nada do pescoço para baixo, ia continuar naquela situação, né? Recuperei, vejo que ela vinha fazendo fisioterapia e tal, e assim, por pouco também ela não ficou no respirador, que também seria algo muito grave. Mas ela também, assim, é bem, não vou falar triste, assim, mas assim, eu sei o que ela passa. Não é fácil. Claro que ela fica bonitinha e dá entrevistas, aí as pessoas chamam para fazer aquelas palestras motivacionais. Cara, a gente tá no inferno, abraço capeta. Tem outro jeito? Não tem outro jeito. Tem que pegar conversa motivacional com todo mundo, então, que tá na cadeira de roda, porque todo mundo passa. A gente tá numa situação ruim, mas tem que tocar a vida, tem que tentar melhorar, tem que fazer o melhor possível que tem, né? Teve E, uma polêmica com ela, polêmica, eu odeio essa palavra, porque ela tinha se referido à cadeira de rodas como porcaria, né? Assim, e tinha se referido a todo o processo pelo qual passava como uma maldição, assim, não, foi amaldiçoada e tal. Do meu círculo de relacionamentos, reais ou virtuais, eu fui uma das poucas pessoas que foi em defesa dela. Porque eu acho assim, acho que a gente tem que dar um tempo aí. claro, eu Né? A entendo, eu pessoa também tinha. ela tá passando, eu também a cadeira de roda, eu também acho horrível. É horrível uma cadeira de roda. A gente, como eu falei, eu não queria ser deficiente, acho que ninguém queria ser um deficiente físico. Depois é que a gente vai aceitando isso. E como eu falei, a cadeira de roda hoje para mim é o de menos. Pior são as sequelas que eu tive, outras sequelas que eu tive, entende? E acho que isso ela vai ver mais no futuro. Mas, assim, é a fase dela, é o processo que ela está passando. E, como eu falei, eu entendo também perfeitamente. Ela vai odiar ainda a vida, vai odiar o mundo, vai xingar todo mundo. Com certeza em casa ela não é aquela menina feliz, assim, e sorridente, bonita, como aparece, né, na mídia. Acho que isso aparecia muito comigo também, fazia muita matéria, feliz e sorridente, mas assim, não é a nossa realidade, não Bolsa de foi muitas vezes a superação. minha. É todo um processo que você vai amadurecendo, sabe? É muito difícil isso. Acho que é mais difícil para quem realmente, quem tinha uma vida normal e passou por uma vida, né, numa cadeira de roda, ainda mais, e ela então, ela tinha o quê? 20 e poucos anos? Acho que 28. Pois é. Assim, não é nem Ela deve aceitação, ter sua idade. talvez um pouquinho mais nova, né? Não sei. Assim, mas é processo de, assim, nem aceitação, mas assim, de entender tudo isso, como é esse processo, conviver com outras pessoas de cadeira de roda, eu acho que é muito importante. Isso também me ajudou muito, que eu vi que eu não era a única e tinha milhares de casos muito piores que o meu. Aí eu falava assim, graças a Deus que eu tô nessa situação, sabe? De vez em quando eu falo isso, eu assim, não, cara, não posso nem reclamar pela situação que eu tô. Então, assim, acho que é uma fase que ela está passando, assim, e que ela vai passar por muito, ela ainda vai ter um caminho muito longo. E é um Infelizmente. caminho completamente diferente. Assim, eu sempre fiz a defesa de que é o seguinte: algumas pessoas, inclusive sem deficiência, disseram: não, mas olha você. Eu disse: ó, pera, eu nasci com isso. Eu só compreendo o mundo a partir disso. Sim, Assim, o mundo ele se faz em sentido a partir do fato de que eu tenho uma deficiência, a minha deficiência faz os meus ossos serem mais frágeis e a minha vida ganhou liberdade a partir da cadeira de rodas. Então, sim, minha história é completamente diferente da dela. E aí, como eu não conheço a dor dela, eu acho de lascar quando a galera vai jogar pedra. Pô, você não pode chamar a cadeira de rodas de porcaria. Claro que ela pode chamar de porcaria. É evidente, a pessoa estava andando, treinando tal, e tem a vida interrompida ali. sim. Eu compreendo perfeitamente. Pois é complicado, né?
Mas, assim, como eu falei, são fases. Isso, ela vai ter um amadurecimento dela. Mais na frente, ela vai, não nem se arrepender, mas ela vai entender o porquê que ela estava xingando a cadeira. Enfim,